sem fazer nada, se eu não pagava ele. Coloca aí o. Você não vai embora não, você vai consertar esse carro. Coloca aí para ver se tem retorno aí. Já soltei. Bota um para cantar. Eu vou ver se eu acho esse abençoado, esse rico. Já repude a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarão que chama os reinos, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já começou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, Bora dessa? glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Vencerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz aplicará. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Viu como é que atrasa na internet? O seu reino se prepara para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos inimigos marcharei com lutar. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar.
Bom dia a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Realmente é muito lindo e é muito bom podermos estar mais uma vez louvando, agradecendo, rendendo graças ao nosso Senhor Jesus, por estarmos mais uma vez de pé e podermos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje estamos na lição 10, rendendo graças ao Senhor, texto áureo como base. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 118, verso 1. A verdade aplicada. Render graças ao Senhor em todo o tempo e em princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. O objetivo da lição é apresentar o Salmo 118, falar sobre a bondade e benignidade de Deus e mostrar que Cristo é a pedra angular que sustenta a sua igreja. Convido a todos a vir orar comigo. Vamos orar juntos? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos acordados mais uma vez na Tua presença. Senhor, realmente foi uma semana cheia, uma semana que para alguns foram pesada, para outros foram mais leve, mas o Senhor sempre esteve presente com todos nós. Por isso que nós agradecemos. Realmente hoje não estamos aqui para pedir nada, realmente só para agradecer pela comida que o Senhor tem colocado na nossa mesa, agradecer pela vida que o Senhor tem dado para nós, agradecer pela família que nós temos, agradecer o céu que podemos reconhecer, agradecer tudo que foi feito por Ti, Pai. Muito obrigado, que o Senhor venha nos iluminar para aprendermos da Tua palavra, porque a Tua palavra é perfeita, é plena. Realmente é o caminho que nos guia para a direção que é o céu, Pai. Só temos que agradecer a Ti e pedir sabedoria para cada vez mais estarmos presentes na Tua palavra, na Tua vida, Pai. Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Iniciando a texto de referência, que está no Salmo 118, primeiro verso. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. Verso 2. Diga agora, Israel, que sua benignidade é para sempre. Verso 5. Invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me pôs em lugar largo. Verso 14. O Senhor é minha força e meu cântico, porque Ele me salvou. Verso 22. A pedra que edificadores rejeitaram tornou-se cabeças de esquina. Verso 27. Deus é o Senhor que nos deu a luz. Atai a vítima de festa com cordas e levai-a até os ângulos do altar. Verso 18. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. E por fim, verso 29. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade é para sempre. E interessante já ao fazer a introdução do Salmo 118, o Salmo 118 realmente é o clímax, é o ponto máximo do grupo de salmos chamados Halel, ou Salmo de Pastos. Esse Salmo 118 é um dos últimos do Salmo desse grupo Halel, e é um dos mais magníficos. Se a gente começar a ler desde o 117 até o 119. Esse texto, ao decorrer, ontem, eu comecei a buscar, realmente significa muita coisa esse Salmo 118. Uma coisa tão linda que me deu como esboço, se podemos chamar assim, dessa forma, são encontrados no verso 14. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Realmente, nessa frase, todos nós estamos aqui somente por quê? Porque Deus fez um sacrifício absurdo naquela cruz. Então, Ele é o nosso cântico. É o motivo da nossa adoração e o nosso louvor. Mais à frente eu vou falar um pouquinho de louvor e adoração, que eu achei bem interessante. Se a gente for decorrer dessa palavra halel, que no conteúdo hebraico, a gente traduzindo,
foi traduzindo, foi botando Yalá, né, ao final, e por isso que deu aleluia. Provém dessa palavra. Esse Halel significa louvor. Então eu achei bem interessante, porque esse salmo foram cantados pelo Salvador na véspera da sua morte na Santa Ceia. O aspecto singular também é o refrão duplo. Em algumas traduções, sua misericórdia é para sempre, e algumas outras, sua misericórdia, a sua benignidade é para sempre. O nome do Senhor despedacei no verso 10 e 12, que não foi aqui no texto de referência, aí a gente precisa ler o Salmo 118 todo, e a gente for um pouco mais à frente, uma evidência clara que esse hino, ou esse salmo, né, é de adoração do templo. Se a gente for fazer uma referência em Esdras, no capítulo 3, no verso 11, e que aparece as revezes, né, ou alternadamente, ou repossessivamente, se a gente for pegar nesse contexto literal, um ao outro, indica provavelmente que esse versículo era que um coral cantava uma parte e as pessoas que estavam na sinagoga cantavam a segunda parte. Como faz aqui na igreja aquela parte, alternadamente? Justamente para a gente louvarmos juntos ao nosso Senhor. Uma parte muito interessante também no Salmo 118, que a gente foi discorrendo no seu versículo 17, no seu verso 17. Se a gente começar a prestar muita atenção nesse Salmo 17, nesse Salmo 18, realmente é um salmo messiânico. Por que é salmo messiânico? Porque ele fala assim, a parte do Salmo 118 não é incomum em salmos escritos por Davi, visto que o rei é a figura de Cristo, lá no verso 117. Sendo assim, seu reino poderoso e próspero representa um pouco do futuro. Ainda não é o nosso futuro, é ainda o que está por vir. O glorioso reinado de Jesus Cristo. Por isso há um trecho nesse salmo que é repetido nos evangelhos. Jesus lhe disse: vocês nunca leram nas escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Lá em Mateus, capítulo 21, versículo 42. Se a gente continuar, antes da gente entrar na parte 1.1, esse Salmo 118, para nós que somos cristãos, para nós que somos evangélicos, ou seja, protestantes, eu achei interessante. Era o salmo favorito de Martinho Lutero. Se a gente continuar adentrando, louvor, como eu falei, ralé, aí eu fui procurar um pouquinho mais a fundo para tentar entender o que significa a palavra louvor. E na cultura hebraica tem 3 formas de falar louvor. Barak, que é bem dizer o abençoado. Halé, significa abençoar, mas também aleluia. Louvai ao Senhor. E Adá, ou Iá, dar graça. Ou seja, o louvor, que é o tema para hoje, que é Halé, temos que, não somente por palavras e só por fazer. O mais interessante nesse versículo, que está em Mateus, e a gente fazer essa comparação ao Salmo 118, é o louvor do coração, aquele louvor que mexe contigo, que te arrepia. É aí que a gente pode falar, aleluia, Senhor, porque eu estou adorando, estou louvando ao Senhor, e o Senhor está recebendo. Se a gente for um pouco mais para frente, no tópico 1.1, parte integrantes dos salmos Halé, a adoração é pelo caráter de Deus. Por isso que estamos adorando a Deus, estamos adorando o caráter de Deus, estamos adorando Deus porque Ele é. Louvor, aí já são as obras. Nós louvamos porque estamos com saúde, nós louvamos porque Deus está dando misericórdia para nós, as obras de Deus. E essa parte é o louvor. É isso que eu achei bem interessante. Como mencionado antes, o Salmo Halé, além de ser considerado um salmo litúrgico, de uma forma lírica, ou seja, uma forma cantada. O salmo realmente
No nosso tempo a gente não consegue cantar porque as partituras se perderam. Mas naquela época, o salmo era uma forma cantada, uma forma lírica, para a gente introduzir ao culto propriamente dito, para a gente escutar a palavra de Deus. E dentro desse salmo tem uma mensagem, eu creio. Esse salmo era recitado, que eu fui buscar um pouquinho, para entender um pouco mais. Por que salmos, né? E o interessante nessa lição 10, e a gente voltar um pouco da lição 9, que a lição 9 preparou para a lição 10, que eu achei fenomenal. Um chamado à adoração, um alerta. Aí a gente vai lá no 10, rendendo graças ao Senhor. Olha que coisa linda. Realmente a gente foi chamado para adorar, porque o Deus é. E agora, estamos entendendo por que nós louvamos, porque nada mais é do que render graças por todas as benesses que Deus tem feito por mim e por você. No tópico 1.2, se a gente for adentrar um pouquinho, não tem título. Se a gente for pegar a Bíblia, e no Salmo 118, realmente não tem título. Me deixou intrigado. Falei, pô, por que não tem título? Por que não tem algo que te chame, né? Mas aí tem um mistério que eu achei para mim. Porque, às vezes, o título já te dá um prefácio do que pode vir. Exemplo, a ressurreição de Cristo. Pô, você vai ler, porque você já viu esse tópico, já te chama a atenção. A ressurreição, pois vamos buscar isso aqui. Só que como esse Salmo 118 não tem, ou seja, existe de nós, temos uma meditação um pouco mais profunda. Se a gente for começar a analisar todo o contexto do Salmo 118, o interessante é que ele apresenta algumas características, e se a gente for decorrendo do Velho Testamento, ou melhor dizendo, do Antigo Testamento, as características apresentadas históricas encaixam perfeitamente no retorno do cativeiro da Babilônia. Se a gente for ver lá, diga agora, Israel, que sua benignidade é para sempre. Invoquei o Senhor na angústia, e o Senhor me ouviu, e pôs em um lugar largo. Ou seja, eles estavam sendo oprimidos, sendo cativos. Se a gente for pegar, analisando esse contexto desse salmo, a ideia da angústia desse salmo, que eu acabei de ler, é uma imagem clara de restrição de constrangimento, ou falta de espaço. Mesmo cercado por circunstâncias impossíveis, nós, crentes, podemos clamar ao Senhor. Está comigo assim? Se é, não temerei fazer mal algum ao homem. A gente não precisa temer ao homem. Consultando o Salmo 56, no verso 4, 9, e o Salmo 94, 17, a gente pode ir um pouco mais profundo. Se nossa confiança está na força do Senhor, não precisamos temer as represálias dos nossos inimigos. Confiar nos príncipes. Nos príncipes? Para quê? Todos eles falham. Embora confiar em outras pessoas realmente faça parte da vida, nossa confiança essencial, nossa confiança primordial, inicial de qualquer coisa, tem que ser apenas no nosso Senhor Deus. A Ele sim, Ele não vai decepcionar a sua confiança. Os governantes hoje em dia são limitados por uma coisa que nosso Deus não é: mortalidade. Se a gente for ver lá no Salmo 146, versos 3, Deus continua sendo imortal, imutável, bondoso, benigno, onipresente, onisciente. Ele continua o mesmo antes, hoje e amanhã. Então, por que a gente vai confiar em outras pessoas? Vamos confiar nele. Porque com ele, com certeza, nós vamos chegar naquele grande dia. No tópico 1.3, que eu achei interessante, que é o salmo que expressa gratidão. Se a gente for pegar o salmo e ver como um poema, na forma singular, ele personifica todo o povo de Israel. Interessante, o povo não vai morrer, mas viverá cantando para o Senhor. As obras de Deus conduzem ao louvor, como eu falei anteriormente. E o louvor conduz à ação de graça. Porque nada mais é do que a gente entender por que estamos fazendo aquela coisa.
Como eu falei, quais são os atributos de Deus? Eu já falei alguns: onipresença, onisciência, imutabilidade, potência, soberania. Deus compartilha, melhor dizendo, alguns atributos para conosco também: amor, bondade, misericórdia, sabedoria. E o que são obras, se a gente for analisar mais? Olhe para a sua casa, olhe para esse dia chuvoso, lindo. Tudo isso que nós podemos ver, tudo isso que nós podemos sentir, tudo isso que nós acreditamos visivelmente como invisível, tudo que Deus fez e continua a fazer tem um único propósito para nós, a humanidade. Ele nos ama de tal forma que lá em João 3,16 fala: deu o seu único filho, unigênito, para morrer por mim e por você. Então, todo aquele que está em Cristo precisa ter uma continuação de uma atitude: gratidão a Deus. Interessante que Jesus, sendo filho de Deus, também fez um ato lindo. E Jesus tomou os pães e, havendo dando graças, repartiu pelos discípulos. Ou seja, se Jesus fez, nós temos a obrigação de fazer, porque nós somos discípulos dele. Nós queremos ser, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Interessante, aqui no comentário da revista, Craig Kinnear comenta sobre Romanos, no capítulo 1, versículo 21. Em um mundo social edificado em torno de ideias de favor e honra, a ingratidão era uma das piores transgressões. Expressar gratidão e honra era o dever esperado de quem recebesse algum presente. Você recebeu algum presente? Eu recebi algum presente? A nossa vida é um presente de Deus. Se nós estamos vivos aqui hoje, foi porque Ele bebeu um cálice amargo. Foi porque Ele sofreu coisas que nós jamais poderíamos sofrer. Então nós temos que ser eternamente gratos. Nós temos que ser eternamente gratos de coração. Temos que demonstrar para Ele: Senhor, muito obrigado. Todos os dias. Porque é algo lindo que Ele fez por nós. Se a gente avançar mais um pouquinho, no 2, o caráter de Deus. O Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize a sua gratidão ao Senhor. Ou seja, nós temos que verbalizar, nós temos que falar. Quando nós estivermos no meio de alguma família, sabemos que não tem algum crente a Deus, agradeça. Porque quando você agradece, a pessoa vai ficar curiosa. Nossa, por que está agradecendo? O que está acontecendo? Aí ele vai ver que na tua vida existe um Deus tão forte, tão maravilhoso, que Ele vai querer para a vida dele também. Quando nós chegamos na faculdade, nós temos que continuar verbalizando a gratidão a Deus. Porque é interessante, porque a evangelização vem dos teus atos e não das tuas palavras. Os atos falam muito mais do que palavras. No tópico 2.1, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Nossa, isso é coisa linda. Deus é maravilhoso. Louvamos a Deus porque Ele age de uma forma boa. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. A bondade é atributo exclusivo de Deus. Se formos reparar lá em Tiago, capítulo 1, Tiago 1, capítulo 16, verso 18, entender que ser bom é uma característica do Senhor. De uma forma diretamente, se voltarmos lá em Êxodo 15, louvando, cantando, pela primeira vez após a saída do Egito, depois de passar pelo Mar Vermelho. Temos que saber que somente Deus é bom, é atributo dele. O homem tem a natureza mal. Mas é interessante saber que bondade é Deus, é o atributo dele, mas não nos exima de praticar a bondade. Nós devemos praticar a bondade, nós somos crentes. Nós somos a imagem de Deus, como a gente falou anteriormente, a imagem de Cristo, somos discípulos dele, somos
praticante da palavra de Cristo. Ou seja, a bondade, sendo atributo dele, nós temos que fazer pelo fruto do Espírito Santo. Interessante é que, para a gente ver que a natureza do homem é tão maligna, e a gente temos que ficar nessa guerra de carne e espírito constante, que ao decorrer dos evangelhos, é interessante quando Jesus chega pelo homem, bom mestre, Jesus já conhecendo o coração daquele que estava indagando, perguntou: por que me chamas de bom? Se sabeis que bom é meu Pai que está no céu. Por isso, pratiquemos a bondade, florescemos os frutos do Espírito Santo, que foi nos concedido depois de termos restaurado a nossa verdadeira essência, que foi nosso batismo. Louvai ao Senhor, porque sua benignidade é para sempre. Aí eu separei um pouquinho. Qual é a diferença de benignidade e bondade? Deus é benigno, pois Ele sempre faz o bem. A benignidade é a quebra da tensão dos relacionamentos, pois procura o bem-estar do próximo, importando com os sentimentos e dores. Realmente, se a gente for parar para analisar nisso, é quebra de tensão de relacionamentos. O maior exemplo, Jesus. Jesus é o melhor exemplo que podemos encontrar aqui na Bíblia, de se tratando de benignidade. Se formos reparar, onde chegavam, as multidões aproximavam-se dele, pela sua amabilidade com que tratava ele. E qual é a melhor pessoa para reconhecer que nós estamos falando a verdade? Mentira. A pessoa que a gente está sentindo, olhando dentro dos nossos olhos ou sentindo a nossa presença hoje em dia, é a mesma de ontem, que é o Espírito Santo. E o interessante nessa parte, qual é o melhor juiz para julgar se a pessoa é amável ou não? São as crianças. Interessante, Jesus se aproximava e as crianças corriam para ele. Ou seja, ele era benigno, ele era amável. Se a gente continuar indo, a grande dificuldade é acharmos que agir com amabilidade o tempo todo, agirmos dentro dos preceitos benignos, perdemos nossa firmeza. E aí, achamos que somos fracos. Aí vamos parar para pensar, todas aquelas pessoas que são pais, ou aquelas pessoas que veem outras pessoas que são pais, que ainda não chegou o momento de ser pai ou mãe, quando a gente vê um bebê, e o bebê fica na mão ou de um homem forte, de uma mulher forte, firme, você se sente confortável. Eu também me senti assim quando meu filho era bebê. É interessante a gente levar nesse contexto para a gente entender que a pessoa fraca, ela não consegue dosar o esforço necessário para segurar algo que é tão pesado e acaba sendo rude. Alguém forte, pelo contrário, ele vai conseguir segurar com a delicadeza necessária e dispensar os cuidados necessários para o bebê, por ser frágil, justamente impregnar a força necessária. Ou seja, Jesus, mesmo sendo amável, sendo benigno, ele continuava forte em Cristo Pai. Ou seja, nós não podemos fazer essa confusão. Nós temos que continuar sendo benignos. A gente não pode vender nossos preceitos, a gente não pode perder nossos valores. Porque nossos valores são fundamentais para alcançarmos outras vidas. O nosso maior desafio, o desafio dos cristãos de hoje, é lembrar que a benignidade foi um fruto do Espírito Santo. E para que esse fruto do Espírito Santo, um dos frutos, leva a outros. Que nós sejamos amável, respeitoso e cuidadoso com todos os outros, tanto os cristãos ou não. Porque os não, com certeza, vai ser pescado por nós. Quanto à bondade, aí trata-se da sequência da benignidade, ou seja, é o extenso, porém de uma forma ativa. Ela traz a ideia de fazer o bem sendo generoso. Todo mundo pode ser bondoso. Exemplo,
faz uma doação do alimento, pode fazer uma doação do seu tempo para uma pessoa que está acamada, pode fazer uma doação para um familiar seu que está super saudável, mas está precisando de um abraço. Bondade nos traz a ideia da gente ser a imagem de Cristo, fazermos o amor de Cristo, externarmos o amor, porque sendo bondoso, a gente vai dividir um pouco de nós para com outros, e com certeza vai ajudar as pessoas de qualquer forma, mas com certeza trabalhada pelo Espírito. Se a gente for ver no tópico aqui que se fala aqui no comentário do professor, que eu achei interessante, nos dizer Strong, a bondade é o princípio eterno da natureza de Deus, que o leva a comunicar sua própria vida em bênçãos que semelhantes a Ele no caráter moral. Não há maldade em Deus, não há defeito em Deus. Há vários textos bíblicos que ressaltam a bondade de Deus como a essência, como parte de sua natureza. Louvai o Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Ele está cuidando de ti e de mim nesse dia. Se continuarmos adentrando no tópico 2.3, o Senhor é aquele que escuta. Nesse tempo de crise, que ainda estamos terminando, nessa parte do coronavírus, nessa luta diária que está acontecendo na mídia, nessas coisas horrendas, muitos de nós nos questionamos. Nossa, estou clamando a Deus e Deus não escuta. Nossa, estamos clamando a Deus e Deus não está agindo. Nossa, estou fazendo tanta coisa e Deus não está fazendo nada, eu não estou conseguindo ver. É interessante que, se formos voltar na Bíblia, Ana clamou a Deus e Deus agiu. O grande problema nosso é a nossa pressa. Deus está ouvindo todos nós todos os dias. Todos os dias que a gente está andando, Deus está ouvindo, está tocando, está ouvindo, está falando contigo. Deus está do teu lado agora, nesse momento, está te abraçando. Não tenha pressa. A nossa necessidade é tanta que nós esquecemos que Ele está contigo e comigo todo dia de nossas vidas, até o confim das terras, até o final do tempo. Se vamos reparar no verso do Salmo 118, com força me impeliste. Traduzindo literalmente essa expressão, significa que empurrou com força para me fazer cair, mas o Senhor me ajudou. Compare com as palavras que Paulo fala em 2 Timóteo, no seu capítulo 4, versículo 17 e 18. O socorro vem de sempre de Deus. O Senhor é não só nosso auxílio, como nossa força e nosso cântico. Bom é saber que Deus nos ouve, porque Deus não é injusto para se esquecer de vossas obras e do trabalho do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda serviste, lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Nossa, Deus não é injusto, Deus é bom. Então, toda vez que tu clamar, toda vez que eu clamar, nós temos que ter a convicção que Deus está ouvindo e está faltando pouco para o agir dele se tornar visível aos nossos olhos, para contarmos para todo mundo o nosso testemunho de nossa vitória. Se formos adentrar mais um pouco no tópico 3, o agir de Deus, nesse tópico vamos ver a profundidade do agir de Deus, decorrente do que vimos do Salmo 118, do verso 1 até o verso 29. Primeiro, Deus é benigno. Segundo, Deus é bondoso. E terceiro, Ele está escutando todas as suas petições e seus agradecimentos. Se formos ver lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse daí está falando do tópico 3.1, aquele que concede a luz. Esse versículo de Pedro, eu achei muito interessante,
porque ele fala que nós somos a geração eleita. Ele nos chamou das trevas e nos deu a maravilhosa luz, que foi Jesus, a palavra de Cristo. Interessante, luz, para mim, tem três pontos interessantes. Dar conhecimento. Para a gente que não tinha conhecimento, a gente não sabia o que estava acontecendo. 2, além de dar o conhecimento, ele deu um entendimento para nós, para entendermos quem é Deus, entender o que ele tem feito por nós todos os dias. E o terceiro, mais importante, é a direção. Porque logo, se nós continuarmos nessa briga de carne e espírito, estaremos sentados ao lado dele, sentando na mesa, abraçando e ganhando tão esperado abraço dele. No verso, no tópico, melhor dizendo, no 3.2, aquele que dá força. Se formos reparar, Davi, o salmista, entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecendo seus filhos. Quando buscamos forças em Deus, nós conseguimos subir montanhas, nós passamos pelo Mar Vermelho, sobrevivemos ao dilúvio, andamos sobre as águas para ir ao encontro do Mestre. Nós realizamos tantos feitos maravilhosos que nenhum homem consegue explicar, porque nenhuma pessoa consegue ter a sabedoria e o entendimento para entender as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas. Se formos mais um pouco, no tópico 3.3, a pedra angular, eu fui procurar o que significa a pedra angular. Hoje em dia, os engenheiros constroem, com pilastras, concreto, bota aqui os ferros, faz aquelas colunas para fazer a sustentação. Mas nessa época da Bíblia, eles utilizavam, ou melhor falando, na arquitetura antiga, a construção era feita com pedras. E uma pedra muito forte, a mais forte que tinha, ela servia como sustentação, que era considerada pedra angular. A pedra angular, ela receberia o maior peso do edifício e ainda sustentava. Se a gente for pegar aqui a revista, como exemplificando, a pedra angular ficaria aqui, nesse L, que ele fazia, além da sustentação, a união de dois lados. E recebendo o maior peso, a gente reparar na Bíblia, quem recebeu o maior peso por nossas vidas? Foi Jesus. O maior peso que alguém poderia receber, transformando, para a gente entender esse verso, foi Jesus. Jesus manteve de pé quando todas as tempestades nos assolam. É Ele quem nos dá segurança verdadeira, ouvindo nossas orações e enviando os anjos para nos proteger. Se essa parte messiânica, eu não consigo. Pedra de sustentação. Ele está te sustentando hoje, nessa manhã. Ele sustentou ontem à noite. Nosso dia, a gente deposita tudo nele, que ia continuar essa pedra de sustentação. Apresentado como essa pedra. E foi depois usada como pedra mais importante, cabeça esquerda. Esta forte de Jesus ter regenerado por tanta gente. As passagens evangélicas, se a gente for decorrendo no Antigo Testamento, refere ao Senhor como pedra rejeitada e teve sua origem na vento, que é no Antigo Testamento, que significa, embora não apareça essa ideia de rejeição ao Messias pelo povo de Israel, mas se a gente vai no capítulo 8, no versículo 14, então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha, e aos moradores de Jerusalém. Nossa, isso é uma forma clara, mostrando que Jesus estava vindo. Jesus, se a gente for analisar na parábola, conhecida como lavradores malvados, em que há rejeição, incluindo o assassinato,
do filho do homem. Esse é um filho, você vai lá em Marcos 12, versículo 12. O Filho de Deus foi rejeitado, morto, mas depois é o da mão direita do Pai, lá em Atos, capítulo 7, versículo 56. Só Deus poderia realizar feito tão maravilhoso. A cruz é o símbolo da rejeição do mundo a Jesus. Tornou-se, após subir, o símbolo de nossa remissão. Se formos analisados ao final, o que eu achei muito pertinente para a gente, Derek Kinder comenta que Jesus tratou e os perseguidores como sendo seu povo descrente, como também se identificou com Deus, a rocha de Israel, do outro lado, e com o reino, a pedra que se tornou um grande monte do outro lado. Sendo assim, ele era esquina, não somente no sentido de vincular toda a sua igreja, como também no sentido do céu e a terra. Forte. Aí me lembra tudo no céu, na terra, debaixo da terra, que Jesus Cristo é o único Salvador. Ao concluirmos o Salmo 118, é uma discussão para a gente. Todos nós que somos servos de Deus, todos nós somos Senhor, devemos chamar a Deus, reconhecendo diariamente sua bondade, sua benignidade, e lembrarmos todos os dias da nossa vida, até o último sopro de vida, que Deus é o único digno, não somente por todos os benefícios que Ele tem feito diariamente, mas por uma coisa, sua natureza. Quando Ele se apresenta a Moisés, fala para o meu povo que eu sou o enviei. Só isso. Muito obrigado, Deus. Porque o eu sou é na minha e na sua vida. Convido a todos a orar comigo, agradecendo a Deus por todos os milagres que Ele tem no Senhor. Convido a todos a orar pela proteção de Deus no povo, mais específico o povo brasileiro, por tantas tribulações, por nós esquecemos que a força vem de Deus e as coisas se acontecerem também pela permissão de Deus. Vamos agradecer a Deus e confiarmos nele. Vamos orar comigo? Senhor Deus, muito obrigado por todas as palavras, essas simples palavras. Obrigado por nos dar cada vez mais da tua benignidade, da tua bondade, encaixarmos, Pai, na tua presença, entendermos mais de ti, Pai. Porque nós podemos fazer atos mais próximos dos teus, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, proteja esse povo do Brasil, Pai. Proteja o povo brasileiro, Pai. Realmente proteja mais a mente, porque essa mente está tumultuosa. Temos muitas ideologias, muitos achismos, muitas coisas que vêm desacreditar nossos preceitos fundamentais, Pai. Que nós continuarmos firmes na Tua palavra, Pai. Firmes nas Tuas ações, Pai. Firmes e convictos na Tua presença em nossas vidas, Pai. Realmente, Pai, dentro daquele Senado, naquele plenário do STF, que o Senhor venha agir de forma diferente, Pai. Porque somente Ti, Pai, aqueles homens conseguirão ter sabedoria, Pai. Que o Senhor derrame sabedoria àqueles homens que estão governando o nosso país, nosso estado, nosso município, Pai. Para que eles consigam entender, Pai, que eles estão ali com uma finalidade. A finalidade que o Senhor colocou para eles quererem ajudar o povo, Pai. Não mais só aquele egoísmo de ser eles podem,
que nada eles não são nada. Mas pela tua permissão eles chegaram lá. E com a tua permissão eles vão governar para um Brasil melhor, Pai. É isso que nós temos que acreditar e agradecer a Ti, Pai. Que o Senhor também nos conduza nesse domingo conforme a Tua presença, Pai. Que nossos lares estejam pegando fogo durante todo o dia, para quando chegar no horário do culto, estarmos com aquele fogo de adoração e louvor, Pai, a Ti, porque o Senhor vai fazer mais uma vez presente em nossas vidas. Poderemos sentir mais a Tua presença, Pai, que é algo tão maravilhoso e gostoso. Muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por o almoço que está por vir. Obrigado por decorrência na Tua presença, Pai. E o que o Senhor nos afaste de Ti. Que o Senhor nos abrace cada vez mais forte, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Sai não, porque sai na caixa aqui, ó. Agora até que tá ficando tecnológica, rapaz. Já tá quase acabando. Ó, mais. Deve abrir agora, pastor. Semana que vem. Não, deve dar uma restrição bem maior. Tava com 30%, tá previsto. A bancada evangélica fez uma força. De máscara, rapaz. Todo mundo. Agora liberou, né? Ainda não. Não, cedo aí liberou tudo. Bota uma Macuaçu. Macuaçu acho que Era essa semana. Eu sei que o João Nunes estava na teatro. Quando foi lá, foi reclamar lá no Câmara Municipal. O que acontece? O estado do Rio está liberado, os cultos, né? Mas cada prefeito rege Seu município. Todo mundo tá mandando, né, pastor? Eu não lembro disso nunca na história do Brasil. Cada um mandar de uma forma e tal. Mas se o Bolsonaro não tivesse cortado dinheiro, ninguém teria aberto nada. Cortou o dinheiro todo.